Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ted Barbosa e a gente vai dar continuidade ao assunto de radiciação, agora abordando multiplicação e divisão. Bora lá para o vídeo. Bom, vamos estudar esse assunto a partir de três exemplos. O primeiro deles fala o seguinte: para saber a área de determinada figura, uma pessoa calcula a área de cada parte dela, encontrando a seguinte expressão: 4 mais 2 raiz de 10. Outra pessoa calcula a área dessa mesma figura de outra maneira, chegando também ao resultado anterior. De que forma essa pessoa pode ter representado a área dessa figura? Então, primeiro, vamos aqui entender de onde vem 4 mais 2 raiz de 10. E como a questão falou, vem do cálculo, né, da área dessa figura em que foi considerada a área dos retângulos separadamente. Perceba que a figura ela é formada por dois retângulos. Eu vou destacar aqui esse retângulo como retângulo 1 e esse outro retângulo aqui, que está escurecido, vou destacar como retângulo 2. Então, esses dois retângulos aí justapostos, lembrando que a área de um retângulo é um número que está associado à região que ele ocupa no plano, que serve para isso, para dimensionar esse espaço ocupado. Bom, então aqui vamos começar, vamos designar por, deixa eu colocar aqui dessa cor, por A1, como a área do retângulo 1. E aqui eu quero que vocês percebam que esse retângulo, né, de dimensões raiz de 2 e raiz de 8, ou seja, base raiz de 2, a gente pode considerar a raiz de 2 como sendo a base e a altura raiz de 8. Então, um retângulo de base B e altura H, por exemplo, a área dele é B vezes H. Então, base vezes altura, raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, a área de um retângulo é sempre dessa forma, tá? Base vezes altura, o produto de suas dimensões. Então, como que fica raiz de 2 vezes raiz de 3? Perdão, raiz de 8. Já estudamos anteriormente que raiz quadrada de 2 vezes 8, a gente, né, tem, claro, algumas restrições que já foram comentadas, a gente pode separar aqui, né, tem essa propriedade que garante que raiz de 2 vezes raiz de 8 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 8. Então, nosso objetivo aqui é alertar que vocês podem fazer o caminho aqui, ó, caminho de volta. Eu posso escrever como raiz de 2 vezes 8, certo? Desde que tenham o mesmo índice. Percebam aqui que o índice desses dois números, né, é 2 e 2. Só que a gente pode suprimir. Fica subentendido que é 2. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8, posso escrever com raiz quadrada de 2 vezes 8. E quanto é que dá isso aqui? Dá raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 é 4, né? Agora, assim, por que é 4? Porque é um número positivo e 4 ao quadrado dá 16. É essa a definição que já estudamos. E agora vamos para a área do outro retângulo, esse que está rachurado. Percebam aqui que a gente tem, né, a base, podemos tomar como raiz de 5, mas e a altura? Ora, um retângulo ele tem lados opostos de mesma medida, né? Lados opostos iguais ou congruentes. Então, se aqui é raiz de 8, esse lado aqui é raiz de 8, então esse outro lado aqui também vai ser raiz de 8, porque esses dois retângulos compartilham esse lado. Aqui a gente tem que esse lado também é raiz de 8. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor para ficar melhor. Então, aqui também é raiz de 8. Logo, esse retângulo, o retângulo 2, ele tem área, vou chamar aqui, designar por A2, base vezes altura. Raiz de 5 vezes raiz de 8. Então, fica raiz de 5 vezes raiz de 8. E a gente viu que agora a gente pode juntar. Tem o mesmo índice, baseado na propriedade que já estudamos, a gente pode juntar em um só radical, que fica raiz quadrada de 5 vezes 8. Aqui eu vou fazer mais depressa para a gente
já se acostumar que pode ser feito assim, tá bom? Então, 5 vezes 8, 40. E quanto é que dá a raiz quadrada de 40? Aqui você pode fazer como a gente já estudou nas outras aulas, escrever fatorar ou 40, ou então também quando tem números pequenos, né, entre aspas, números que a gente pode manipular de uma maneira mais rápida, você pode pensar o seguinte: raiz quadrada de 40 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10. E aqui a gente aplica a propriedade de raiz, né? De um produto é o produto das raízes, certo? Raiz enésima de um produto é o produto das raízes. Claro, tem as restrições que já foram relatadas. Então, raiz quadrada de 4 vezes 10 é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. E quanto é raiz quadrada de 4? 2. 2 vezes raiz de 10, 2 raiz de 10. Então, área 1 é 4, área 2 é 2 raiz de 10. E a área, então, desse retângulo todo é a soma dessas duas áreas, certo? Quando se estuda a definição de área, é possível ver que, de fato, a área do retângulo aí, que foi dissecada em outros dois retângulos, é a soma delas. Isso é por axioma, tá bom? Então, a área do retângulo todo vai ser área 1 mais área 2, certo? Então, de fato, aqui ó, a gente tem esse 4. Vem da onde? Vem da área do primeiro retângulo. E esse 2 raiz de 2 vem da onde? Vem da área do segundo retângulo. Então, esse cálculo veio daí. Então, o que eu quero que vocês fixem, né? O cálculo da área de um retângulo, isso é importante saber, né? Que esse número representa o espaço que ele ocupa, serve para isso, para dimensionar o espaço que ele ocupa, que é dado pelo produto de suas dimensões. Mais detalhes sobre esses conceitos a gente vê posteriormente. E também sobre esse produto de dois números que têm o mesmo índice, né? Eles na forma de radiciação, quando tem o mesmo índice, a gente pode juntar, certo? Claro, desde que os dois estejam definidos, tem as restrições sobre isso. Mas essa é a ideia da aula. Como a gente fez, raiz de 5 vezes raiz de 8, junta em raiz de 40. Beleza? Agora vamos calcular essa área de uma outra maneira, como a questão pede para a gente fazer, tá bom? E essa outra maneira, já até limpei aqui essa figura, é observar o retângulo todo, certo? Ó, observem esse retângulo como um todo, ok? Como um retângulo. A junção desses dois retângulos dá um outro retângulo. E aqui eu quero que vocês olhem para os lados desse novo retângulo, certo? Que vai ser esse daqui, né? São 4 lados, mas eu vou destacar aqui a base. A gente tomou isso como base. E aqui a altura. Então, a altura é raiz de 8. E essa base, quanto que vai ser? Ora, esse primeiro pedaço aqui, não, esse primeiro pedaço, esse segmento, mede raiz de 2. Esse outro segmento aqui mede raiz de 5. Então, quanto que vai ser o segmento que eu destaquei aqui em amarelo? Olha, vai ser a soma desses dois valores, tá? Raiz de 2 mais raiz de 5. Então, a gente pode imaginar esse retângulo que eu pintei aqui de verde e tal, esse retângulo aqui todo, como sendo um retângulo de base, raiz de 2 mais raiz de 5 e altura raiz de 2. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 5, que é a base, vou colocar aqui entre parênteses, vezes a altura, que é raiz de 8. E pela propriedade comutativa, podemos escrever isso aqui como sendo raiz de 8 vezes raiz de 2 mais raiz de 5, sem nenhum problema, tá? Propriedade comutativa. E como que esse número chegou lá naquele 4 mais 2 raiz de 5? Aqui a gente aplica a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição.
que aqui a gente usa até setas para facilitar a compreensão dessa propriedade, tá? Então, raiz de 8 vezes raiz de 2 mais raiz de 5, você distribui esse raiz de 8 aqui na multiplicação em relação à soma, ó, certo? Ficando raiz de 8 vezes, isso aqui é importante, vezes raiz de 2. Essa é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, não pode esquecer disso aqui. Raiz de 8 vezes raiz de 2 mais raiz de 5, você distribui essa multiplicação. Fica raiz de 8 vezes raiz de 2 mais raiz de 8 vezes raiz de 5. Ora, mas isso aqui foi o que a gente fez separadamente, né? Ó, raiz de 8 vezes raiz de 2 é a área 1. Raiz de 8 vezes raiz de 5 é a área 2. Só que esses números aparecem em uma ordem diferente, mas aí a propriedade comutativa garante que são o mesmo número, certo? Então, raiz de 8 vezes raiz de 2, como já fizemos, né? Raiz de 8 vezes 2, 16. Raiz de 16 é 4. E raiz de 8 vezes raiz de 5 é raiz quadrada, né? Ou raiz de 40. E raiz quadrada de 40, como já fizemos também, é raiz de 4 vezes raiz de 10. Você pode até fazer aí fatorando. Tem várias maneiras de resolver. Portanto, 2 raiz de 10. Nesse próximo exemplo, diz o seguinte: na figura, a medida indicada é dada em centímetros. Determine a área desse quadrado. Então, a figura, como a questão fala, é um quadrado. E um quadrado de lado raiz de 2 mais raiz de 3. Um quadrado de lado L tem área L ao quadrado. Portanto, um quadrado de lado raiz de 2 mais raiz de 3 tem área raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Eu vou escrever aqui a área desse quadrado, vou designar por A. Então, vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Por definição, raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado é igual a raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Certo? Você também pode pensar o seguinte: um quadrado ele tem todos os lados de mesma medida. Então, esse outro lado aqui será raiz de 2 mais raiz de 3. E o quadrado é um retângulo. Base vezes altura, a gente também chegaria nesse valor. Certo? E aqui é muito importante que a gente tenha em mente, né, e fixe a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Além dessa, a gente vai aplicar outras duas, que é a propriedade comutativa e associativa da adição. Só que vamos fazer isso com o auxílio de flechas, certo? Vamos multiplicar esse raiz de 2 por raiz de 2 e raiz de 2 por raiz de 3, certo? Esses caras que estão entre os primeiros dois parênteses, cada um deles será multiplicado pelos outros dois que estão lá entre parênteses, né, no segundo fator desse produto. Beleza? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 3. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 3. Vamos começar aqui com raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos fazer um rascunho aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembram? Eu posso escrever como sendo raiz de 2 vezes 2, 4. E quanto é raiz de 4? 2. Justamente porque tem o mesmo índice, certo? E também porque eles são definidos, né? Raiz de 2 e raiz de 2, é o mesmo número. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 2 vezes 2, 4, e raiz de 4 é 2. Eu vou fazer aqui mais, nesse caso particular, de uma maneira mais lenta. Eu acho que vai ser melhor. Fica 2 vezes 2, né? Então, fica raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Aqui é o nosso rascunho. Portanto, temos raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. E agora, vamos fazer raiz de 2 vezes raiz de 3. Só que de maneira mais rápida. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3. E quanto é raiz de 2 vezes 3? É raiz de 6. Eu juntei.
certo? Agora, vamos para raiz de 3 vezes raiz de 2. Ora, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá também raiz de 6, né? Raiz quadrada de 3 vezes 2, 6. E aqui, por fim, temos raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de 3, que dá raiz quadrada de 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí a gente pode somar esse 2 mais 3, que dá 5, e raiz de 6 mais raiz de 6, como já estudamos, a adição é raiz quadrada, é 2 raiz quadrada de 6. Não pode cometer aquele erro de querer somar, né? Raiz de 6 mais raiz de 6 igual a raiz de 12. Está errado. Pense o seguinte, ó, raiz de 6 é uma caneta. Então, você tem uma caneta mais uma caneta dá 2 canetas. Continua a caneta. Então, raiz de 6 mais raiz de 6, ou seja, 1 raiz de 6 mais 1 raiz de 6 dá 2 raiz de 6. Mantém o raiz de 6, certo? E tá aí a área desse quadrado. A área desse quadrado é 5 mais 2 raiz de 6 centímetros quadrados. Quero destacar também uma outra maneira que você pode resolver essa potência, que é utilizando produto notável, tá? O quadrado da soma, como vocês já estudaram. Então, a gente pode resolver esse problema também, né, dessa maneira. A área, que é raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, pode se escrever como sendo quadrado primeiro termo, né, o que aparece aqui em primeiro, no caso aqui o raiz de 2, e aqui esse será o segundo termo, raiz de 3. Então, a gente tem quadrado primeiro, raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, raiz de 2, vezes o segundo, que é raiz de 3, mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Esse produto notável será muito importante também para a gente quando a gente for estudar equação de segundo grau. Por isso é interessante também observar o cálculo, né, do quadrado da soma dessa maneira. E aqui, gente, esse raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso escrever da seguinte maneira, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, coloco 2 no interior do radical. Eu posso fazer isso, né? Claro, tem restrições porque a gente está nos reais, então a gente tem que ter algum cuidado. Aqui eu vou repetir os demais termos, mais 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com raiz de 3 ao quadrado. Posso escrever como raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 4, ou então usando aquela propriedade que já vimos, né? E a gente tem o índice 2, aqui o expoente 2, é como se eu pudesse simplificar, mas também tem que ter alguns cuidados, não é sempre que a gente pode fazer isso, não é sempre que está correto. Nesse caso aqui poderia sim ser feito, então fica raiz quadrada de 2 ao quadrado, né, que dá 2. Opa, deixa eu colocar aqui dessa cor, 2, mais 2, aqui eu errei, 3, mais 2 vezes. Aí, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, como a gente acabou de estudar, podemos juntar, né? E fica, porque tem o mesmo índice. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. E lá também fica raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 9. Ou então, de novo, posso simplificar o índice com o expoente, dá 3. 2 mais 3, 5. Eu não posso somar 2 mais 2, 4, raiz de 2. Não posso fazer isso, tá bom? Beleza? Então, só o 2 mais 3, 5. E aqui eu repito 2 raiz de 6 centímetros quadrados. Essa seria a área desse quadrado. Agora vamos para uma questão interessante que fala sobre a área de um trapézio. Então, será bom para a gente relembrar o conceito de trapézio e também para reforçar esse cálculo da área dessa figura, tá bom? Vamos ler a questão. A área de um trapézio é dada pela fórmula A igual a B mais Bzinho vezes H sobre 2, em que B representa a medida da base maior, Bzinho representa a medida da base menor, e H representa a medida da altura. Calcule a área do terreno representado pela figura,
cujas medidas são dadas em metro. Então, aqui vamos começar relembrando o que é um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos e os outros dois não são. Então, ele tem um par de lados paralelos, que são esses aqui, ó. Vou destacar em vermelho. Esse lado é paralelo a esse outro lado, enquanto que os outros dois lados não são paralelos. Se a gente prolongasse esse lado aqui e esse outro aqui, uma hora eles iriam se intersectar, tá bom? Então, eu vou apagar aqui e a gente tem esses lados paralelos. Esses lados paralelos que estão em vermelho são chamados de base. O que é esse B, né? B maiúsculo, Bzão? Ele é a base maior, tá bom? Então, duas bases, tem uma base maior e a base menor. A base maior é representada por Bzão e representa o maior lado. Então, base maior, maior lado. E base menor, representada por esse Bzinho, representa a base menor. Beleza? Então, pelo que a gente falou, os lados opostos aqui, esse par de lados paralelos são as bases, e esse 30 raiz de 5 será a base maior, porque dentre esses dois segmentos, ele é o maior. E esse outro lado aqui, 20 raiz de 5, será a base menor, certo? E temos também a altura. A altura aqui representada por 10 raiz de 5. Faltou colocar que esse trapézio é um trapézio retângulo, tá bom? Esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, a altura é um segmento que tem extremidades nessas bases, ou também no prolongamento delas, mas formando o ângulo de 90 graus, beleza? Então, só para recapitular, o trapézio tem dois lados paralelos e dois não paralelos. Os lados paralelos são chamados de base. O maior lado é a base maior, o menor lado é a base menor. E a área desse trapézio, como a questão já destacou para a gente, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E o que a gente vai fazer agora é uma substituição. A base maior é 30 raiz de 5, base menor 20 raiz de 5, a altura 10 raiz de 5. Tudo isso sobre 2. E aqui a gente vai usar o que a gente já aprendeu sobre adição e multiplicação envolvendo radiciação, né? 30 raiz de 5 mais 20 raiz de 5, a gente pode pensar a raiz de 5 como x. Então, você tem 30x mais 20x, que dá um total de 50x. Mas o x é raiz de 5, então 50 raiz de 5, certo? Você mantém esse raiz de 5 aqui. Cuidado, não é para somar 5 mais 5, 10, então fica 50 raiz de 10, está errado. Esse também, 30 canetas mais 20 canetas, fica 50 canetas. Então, você mantém esse raiz de 5, beleza? 50 raiz de 5 vezes 10 raiz de 5, tudo isso sobre 2. Deixa eu dar uma melhorada aqui, para caber tudo, sobre 2, que é igual. Aqui vamos aplicar a propriedade associativa e comutativa da multiplicação. Então, a gente pode escrever como sendo 50 vezes 10, tudo isso vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, sobre 2. 50 vezes 10 dá 500. Raiz de 5 vezes raiz de 5, como já estudamos, né? Podemos escrever assim, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 igual a raiz quadrada, né? A raiz mesmo, de 5 vezes 5. Escrevemos em um só radical. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes 5, que dá raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 é o número positivo e 5 ao quadrado dá 25. Então, a gente volta para cá. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Tudo isso sobre 2. 500 vezes 5 dá 2.500. E 2.500 dividido por 2 dá 1.250. 1.250 metros quadrados. Então, essa é a área desse trapézio, tá bom, gente? E aqui eu quero que vocês fixem bem como a gente fez essa multiplicação, né?
multiplicando o número natural com o natural e multiplicando aqui o número irracional com o número irracional. Bom, então cuidado para não cometer nenhum erro ou fazer uma multiplicação indevida. Essa foi nossa aula e, como eu sempre peço, façam outros exercícios, treinem. Matemática tem tudo a ver com treino e também com perseverança. Um grande abraço, bons estudos, fique em casa e até a próxima aula. Tchau!